Você sabe sobre as mutações do patrimônio líquido? Pois as mutações do patrimônio líquido se apresentam na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Veja a seguir e saiba sobre a demonstração contábil chamada de demonstração das mutações do patrimônio líquido. Bom, vamos entender a estrutura da DMPL, ou demonstração das mutações do patrimônio líquido. A figura mostra a forma da DMPL. Essa demonstração evidencia os registros aumentativos e diminutivos em cada conta que compõe o patrimônio líquido da entidade, ou seja, cada conta que recebeu alguma movimentação é mostrada nessa demonstração, as contas que compõem o patrimônio líquido da entidade. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, foi concebida para evidenciar as variações ocorridas no patrimônio líquido da entidade durante todo o exercício social, em todas as contas que compõem esse grupo. Como dissemos, mostra ou evidencia todas as movimentações ocorridas nas contas do patrimônio líquido dessa entidade. Entre os itens apresentados na DMPL, podemos citar os ajustes e exercícios anteriores, que são aqueles decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. No caso do exemplo, houve um ajuste de exercícios anteriores no valor de 250 unidades monetárias. As transações de capital com os sócios, por exemplo, o aumento de capital, a aquisição ou venda de ações em tesouraria e os juros sobre capital próprio. No exemplo, houve um aumento de capital de 500 reais, ou 500 unidades monetárias. Observe que aqui alguns itens desse patrimônio líquido são relativos as sociedades empresárias ou oriundos da contabilidade geral. Só que a contabilidade pública, muitas vezes, né, ou um ente público, muitas vezes pode ter uma participação societária em um determinado sociedade empresária, como é o caso das empresas mistas, né, ou mesmo uma empresa pública, que é regida pela Lei 6404 de 76. Então, nesse caso, quando há consolidação, esses itens que aparentemente não são da contabilidade pública, são da contabilidade privada, podem ser, então, agregados ao patrimônio líquido da entidade pública, porque ela participa numa outra entidade. O caso, por exemplo, de recebimento de aumento de capital, né? Uma entidade pública fez um aumento de capital numa outra empresa que ela tem participação. O superávit ou déficit patrimonial do exercício, né, o superávit do exercício foi de 350 unidades monetárias no exemplo. A destinação do resultado, por exemplo, as transferências para reservas e a distribuição de dividendos. No caso do exemplo, temos a destinação do resultado para lucros para o aumento de capital, destinação de lucros para reservas e destinação para dividendos a distribuir. No caso, oriundos aqui de talvez uma participação societária que ela tenha em uma sociedade empresária, né? Então, essas são algumas movimentações que são registradas, que ocorrem no patrimônio líquido de um ente público. Assim, a DMPL demonstra, ou a demonstração do patrimônio líquido, como o próprio nome apresenta, né, mostra as movimentações ocorridas na parte do balanço patrimonial com o nome de patrimônio líquido. Agora já sabemos sobre a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL, de uma entidade. Então, vamos adiante nos nossos estudos
e fiquem com as referências bibliográficas.